Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e estamos iniciando nossa aula número 11. Anote o tema da aula de hoje, que é forma musical. Muito bem, seguindo aqui, agora você precisa recolher alguns materiais. Como de costume, o seu caderno de artes, um lápis de escrever e uma borracha, também lápis de cor, canetinhos de cera para fazer os nossos registros. E hoje eu vou pedir alguns materiais um pouco diferentes. Você vai precisar de um copo com uma vareta, pode ser um palitinho, de madeira. Você vai precisar também de um ralador, não precisa ter exatamente esse formato. Um pote com tampa, certo? Não precisa ser desse tamanho, pote que você tiver aí com tampa. E também um vidro de conserva que a gente vai fazer um chocalho. Esse aqui já coloquei até o arroz dentro, mas pode ser arroz, feijão ou qualquer outra coisa. Vou dar um tempinho para você recolher esses materiais. Muito bem, vamos dar seguimento aqui. Temos falado já algumas aulas sobre música, Hoje eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre ouvir, porque tem uma relação bem próxima aí do que a gente está fazendo com ouvir. Então eu gostaria que você prestasse atenção nisso que eu vou dizer, porque faz toda a diferença no estudo dos elementos, dos conceitos da música. Primeiramente, ouvir aqui pra gente é uma atividade do silêncio. Então a gente não consegue ouvir se a gente não estiver fazendo silêncio. Também é necessário concentração, uma vivência da concentração. O que isso quer dizer? Se você não estiver focado naquilo que você está ouvindo, se você não prestar atenção naquilo que você ouve, você não vai conseguir aprender ou pensar algumas coisas a partir daquilo que a gente está trabalhando aqui. Vou usar um exemplo agora. Nós fizemos exercício de paisagem sonora algumas aulas atrás. Hoje a gente não precisa fazer registro. Mas eu gostaria que você parasse aqui alguns segundos e ficasse ouvindo os sons que estão aí presentes na sua casa nesse momento. Qual som é mais forte para você? Agora preste atenção num som muito suave, ou seja, um som muito fraco. De repente você mora próximo a uma rua movimentada e de repente os sons dos carros estão bem fortes. Ou você mora longe de uma rua. E os sons do carro, dos carros, dos veículos estão muito longe. Ou pode ser algum outro tipo de som, por exemplo, se tem alguém fazendo uma reforma aí próximo, pode ter um martelo batendo, pode ter uma panela no fogão nesse momento. Então tente perceber as diferentes fontes sonoras, tente perceber as diferentes intensidades.
Quando a gente para e começa a prestar atenção nos sons mais fortes, percebendo que a gente deixa de lado os outros sons, e quando a gente tenta prestar atenção nos sons mais fracos, aqueles sons que estão mais longe, a gente também deixa de lado outros sons. Isso mostra que ouvir é uma coisa que a gente pode sim dar sentido, dar significado, né? Não é porque os sons estão todos aí que a gente ouve tudo e não discrimina, né? A gente consegue selecionar aquilo que a gente quer ouvir. Então vejam como a atenção e a concentração é importante na audição. Aqui com aquilo que a gente está fazendo em música é da mesma maneira. Você já deve ter visto que muitas pessoas ouvem música de maneira diferente em determinados momentos. Por exemplo, a pessoa quer relaxar, ela põe uma música, ela vai se deitar no sofá, na cama, e ela vai pôr um tipo mais específico de música. Diferente quando a pessoa quer dançar, né? Que a pessoa vai pôr uma música aí que vai ajudar na questão dos movimentos. Ou quando uma pessoa, por exemplo, vai também malhar, fazer alguma ginástica, eu coloco uma música para sentir mais energia. Então, cada música tem o seu efeito e cada momento você ouve a música de uma determinada maneira, certo? Então é importante a gente estar aberto para essas formas de ouvir. Por isso que eu deixo aquela última questão ali, né? Quem de nós está tão pronto? Porque ouvir é uma coisa que a gente vai aperfeiçoando, né? A gente vai ouvindo cada vez mais coisas e aprendendo mais daquilo que a gente tem ouvido. Então, sempre que a gente estiver trabalhando isso, preste atenção em como você está aproveitando esses conteúdos. Você tem parado para ouvir? Você tem dado atenção? Vamos seguir aqui. Muito bem, falando agora sobre forma. No geral, a forma é o resultado da configuração das partes que caracteriza os objetos e seres. Por exemplo, nós temos uma forma, né? O corpo humano tem uma forma, que é geral. A gente tem cabeça, o tronco, membros superiores e membros inferiores, ou seja, os braços e as pernas. Essa configuração é geral, todo mundo basicamente, né, entende a forma do corpo humano assim. Outros objetos vão ter outras formas, né? Esse chocalho que eu tenho aqui tem uma forma específica que é diferente desse outro chocalho aqui. Muito bem. Mas como a gente vai falar sobre forma musical, como eu penso a forma, né? Porque a forma musical aí não é visual. A forma musical, ela vem pela audição. E ela acontece dentro de um tempo. É isso que a gente vai falar hoje, né? E a gente vai ver alguns exemplos que vão ajudar a gente a entender isso. Então, os princípios básicos para a gente entender a forma musical são o contraste e a repetição. Quando é uma forma mais simples, eu tenho a repetição só. E quando eu tenho outros modelos, a gente vai tendo contraste. A gente pode ter uma forma primária, uma forma binária e também uma forma ternária. É o que a gente vai ver agora. Forma primária. Tem apenas uma frase musical, que se repete, né, várias vezes. A gente pode ficar repetindo, e ela sempre vai apresentar aquela mesma forma. A gente trouxe aqui para a gente ouvir a Capelinha de Melão, que é uma música, uma cantiga, né, popular. A gente vai ouvir alguns segundos aqui para a gente entender melhor. Muito bem, conseguiram perceber essa forma? Eu deixei aqui, né, o gráfico e a letra. Então a gente tem uma estrofe só. Vocês perceberam que a música que a gente ouviu não tinha a letra, né? Eu fiz de propósito, eu deixei só a parte instrumental da música. É uma música bem comum nesse período de festas juninas, né? Dentro da normalidade aí. Então eu coloquei ali o gráfico, um círculo com o A e depois outro círculo com o A. O que isso quer dizer? É que a música fica se repetindo, então a mesma forma melódica que a gente tem primeiro, a gente vai ter de novo, e assim repetidamente. Tem várias outras músicas que têm a mesma forma. Forma primária, então, ela só tem uma estrofe que se repete, né? Pelo menos musicalmente. Às vezes a letra até muda, certo? Forma binária. Já na forma binária, o bi, né, vocês sabem, quer dizer dois. Então a gente vai ter duas formas diferentes. Aqui eu já representei pelo círculo novamente a A, e a forma B eu fiz um quadrado laranja.
Então apresenta na segunda frase musical uma forma diferente da primeira. A gente vai ouvir aqui um trecho instrumental da música Samba Lelê e a gente vai tentar identificar nela essas duas formas, certo? Vamos ouvir então. Muito bem, conseguiram perceber a diferença das estrofes? Quando a gente canta junto, né, fica um pouco mais claro. Nesse caso, ela tem realmente uma estrofe tanto diferente na letra quanto na música. Então é bom a gente pensando essa diferença do que é música e o que é letra, né? Eu posso ter uma letra sem necessariamente que ela tenha música. Pode ser a parte só escrita, né? E a parte musical não, ela já vai ter o ritmo, a melodia, a harmonia e assim por diante. Mas aqui a gente ouviu uma composição com duas partes distintas. Forma ternária. Forma ternária, então ela vai apresentar mais elementos. Aqui a música que a gente vai ouvir, ela está organizada em estrofe, estrofe, aí vamos chamar de refrão, e volta para a estrofe para finalizar. Aqui também acontece aquilo que eu falei, a letra fica diferente em cada estrofe. Tentem perceber onde que está cada uma dessas partes na música Garota de Ipanema, que é a música que a gente vai ouvir a seguir. Essa música foi gravada em 1964. A parte musical, então, foi feita pelo Tom Jobim e a parte da letra pelo Vinícius de Moraes, né? E também pelo Norman Gimbel, que fez uma versão em inglês dessa música porque ela é bem conhecida no mundo inteiro. Dizem até que ela é a segunda música mais tocada aí de todos os tempos, né? No mundo inteiro. Mas vamos ouvir e vamos tentar prestar atenção naquela forma que a gente viu anteriormente. Mais linda, mais cheia de graça, ela, menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Então, vou voltar um slide aqui. Perceberam essa forma de estrofe, estrofe, aí temos um refrão e aí mais uma estrofe? Agora eu vou falar de um outro elemento que de repente apareceu e pode ser que confundiu ali na música Garota de Ipanema, né? A gente não vai ouvir ela novamente, a gente vai ouvir uma outra música, mas antes eu vou falar da introdução e ponte. A introdução a gente sabe, ela está sempre no início de uma música. Então antes da estrofe propriamente dita começar a ser tocada ou cantada, a gente tem uma introdução. E esse arranjo muda, né? De música para música, de versão para versão. E temos as pontes também que estão entre as estrofes. Às vezes você tem uma estrofe A, por exemplo, aí tem um refrão, aí você vai ter uma ponte e volta para a estrofe A, né, com outra letra. Isso é bem comum e essas formas acontecem dessa maneira. O ideal, gente, é sempre a gente estar tentando prestar atenção onde começa uma parte, que é a estrofe, que vai se repetir depois. O que é o refrão e o que está no meio disso. A gente vai ouvir novamente essa versão do Samba Lelê. Falando um pouquinho dessa versão, ela foi feita
pela Diversas Produções e pelo Duo Novo. Inclusive aqui nas nossas escolas recebemos esse material, né, os professores já conhecem. Quando as aulas voltarem ao normal, inclusive a gente pode continuar trabalhando com esse material. Vamos ouvir novamente agora a música Samba Lelê, só que ela completa, ela inteira. Você aí vai tentando pensar em quais partes existem além daquelas que a gente já viu, né, a parte A e B, certo? Vamos ouvir então. Muito bem, ouviram a música? Eu fiz um esquema aqui, né, do que seria a forma dessa música. Então a gente tem uma introdução, aí a gente tem a estrofe A e B, que a gente conhece, aí a gente tem uma ponte ali, que eu fiz uma estrelinha verde no meio. Não sei se vocês perceberam também, mas a ponte que está ali, ela é praticamente metade da introdução que a gente ouviu. Aí a gente volta para a estrofe A e B, e por fim a gente tem o final da música, que parece um pouquinho também com a ponte, mas aí mudam algumas sequências ali, né, na melodia. Então, como eu falei, é melhor a gente praticando, ouvindo e sempre prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo. Agora a gente vai para o exercício que consiste exatamente nisso. Você vai escolher uma música que você goste, pode ser qualquer música. Eu sugiro que sejam músicas mais simples. E você vai fazer esse esquema. Você vai tentar desenhar essa forma dessa música, ou você pode só anotar também escrevendo. Fica a seu critério. Então, escolhe uma música, anota o nome dela e daí tenta descrever qual que é a forma dessa música. Eu vou te dar alguns minutos para você fazer essa atividade.
Muito bem, gente, voltando aqui. Lembrando que se você não conseguiu, né, perceber as formas da música que você escolheu aí de primeira, não tem problema. Depois vai tentando outras vezes com outras músicas mais simples. O ideal é ir praticando. A gente vai retomar aqui aquilo que a gente começou a falar na outra aula. Lembra que eu deixei para vocês o exercício do copinho? Vou relembrar aqui com vocês. Consistia em palma, palma, mesa 3 vezes. Então, tá, 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 tá. Aí palma, pega o copo e põe na mesa. Então, lembrando, palma, pega, põe na mesa de novo. Mais lento. Então, tá, 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 tá. Certo? Mais rápido. Não vou passar ainda a segunda parte dessa levada, né? Hoje a gente vai, já que a gente começou a falar de mesa, a gente vai aproveitar e ver um vídeo, uma performance que é feita praticamente toda sobre uma mesa. O nome da performance é Mayumana Voice Table, né? Foi gravado em 2013 pelo grupo chamado Mayumanas, né? Lá de Israel. A gente vai ver essa performance agora e depois a gente volta a conversar. Muito bem. Já que a gente estava falando de forma musical, conseguiram perceber uma forma? Eles têm um ritmo que eles sempre voltam, né? Uma levada que eles sempre repetem. E aí eles saem um pouco do motivo e voltam novamente para o motivo. Embora ela seja longa, é possível depois ouvindo com calma e definindo as partes da música. Vou propor para vocês agora, né, que vocês exercitem tanto o ritmo do copinho e tentem explorar aí na mesa alguns sons. Vocês viram lá que eles fazem a fricção, eles batem, né, e eles usam o corpo também. Então tente explorar algum ritmo, pode ser a partir do vídeo ou pode criar algum ritmo aí explorando a mesa e o copinho. Certo? Eu vou deixar alguns minutos aqui para vocês praticarem.
Aproveitando que ainda estamos nessa lógica, né, de explorar objetos comuns, a mesa, né, ou seja, o móvel, eu vou agora mostrar para vocês um outro vídeo. Antes eu vou falar um pouquinho dele. Trata-se de um curta-metragem, ou seja, é um filme curto, ele tem 10 minutos, ele foi gravado na Suécia, em 2001. Esse filme conta a história de alguns músicos que espreitam uma casa. De repente eles invadem essa casa e a gente cria aquele suspense, parece que eles estão invadindo, o que eles vão fazer, eles vão furtar alguma coisa. Não, eles começam a produzir música dentro da casa com o que eles encontram lá. Eles começam explorando a cozinha e vão para outros móveis. É bem interessante. Então eu vou mostrar um trecho desse curta-metragem e depois a gente volta a conversar. Jag sa att det kunde bli en fin dag då.
Muito bem, viram como é interessante a maneira com que eles vão usando aqueles objetos que a gente, né, observa e vê de uma maneira, eles ressignificam para a gente. Ao passo que eles vão usando as coisas, a gente começa a olhar as coisas de um modo diferente, né? Vou relembrar aqui, antes da gente passar para o próximo exercício, essas figuras que a gente veio explorando ao longo das últimas aulas. Então nós temos ali o círculo para uma batida, então a gente tem que pensar um pulso. O coração, 2 batidas. O triângulo, 3 batidas. Eu dou uma acentuada no pulso para ficar mais fácil a gente entender. E as 4 batidas, que a gente também explorou na aula anterior, né, usando a palavra chocolate. Temos também a estrelinha, que é o contratempo. Então a gente tem o pulso. Então a batida sempre fica entre o pulso, né? Pedi também que vocês separassem alguns materiais lá no início da aula. Lembrando aqui, pote com tampa, um copo e alguma varetinha de madeira, né? Um vidro de conserva para a gente usar como chocalho. Aqui eu pus arroz dentro, mas pode pôr areia, feijão, qualquer outra coisa. E um ralador. Muito bem, qual que é a ideia aqui? Lá no vídeo que a gente viu, no curta-metragem, né, em que os percussionistas invadem aquele apartamento e produzem aquela música, eles usam objetos comuns e vão, cada um, reproduzindo um tipo de som. E eles ficam repetindo, e o todo que é interessante. A gente vai tentar fazer algo próximo àquilo para a gente, pelo menos, tentar entender a ideia. Então, por exemplo, aqui, vocês estão vendo o pulso, né? Lembram lá que a gente já fez isso lá no início. O pulso é aquela seta que está para cima, então aquela marcação. Eu coloquei ali, sempre sobre o pulso, o círculo, que é uma batida. Para uma batida, a gente vai usar o pote, então a gente vai criar uma linha rítmica. Sempre na batida do pulso, né? Só isso. Aí a gente tem, na segunda linha, o vidro de conserva, que a gente vai usar com chocalho. Ali a gente tem o coração. Então a gente tem o pulso. Lembrando que aqui a gente tem o pulso marcado no primeiro tempo, né? Fica... Certo? A gente vai inserir mais uma linha. Aí vai começar a faltar mão, né? Mas enfim. Então a gente tem a marcação do pulso. Vejam que no terceiro pulso tem um coração. E isso faz com que a gente tenha 2 notas seguidas. Então, 1, 2, 3, 4. E por fim, a gente vai ter, no contratempo, o ralador, que a gente vai usar como uma espécie de reco-reco, que é aquele instrumento também comum na música popular, né, no samba, que produz som a partir da fricção. Então a gente tem o pulso. O quarto contratempo eu faço 2 notas, por isso que eu mudei a cor da estrela. Então eu vou deixar um tempo para vocês primeiro anotarem, depois tentarem reproduzir os sons nesses objetos, certo? Vamos lá.
E aí, eu sei, mal deu tempo para anotar, né? Bastante coisa, não tem problema. Você vai ter essa semana para praticar e na próxima aula a gente vai retomar essa atividade, esse exercício, certo? Por hoje é isso, agradeço mais uma vez e até logo.